Hoje o tema da live é muito importante, porque é o tema que eu mais recebo pergunta das seguidoras, tá? E qual que é esse tema? Fê, como encontrar um homem honrado? Essa é a principal pergunta que as mulheres mais me perguntam. Onde que eu encontro esse homem honrado? Onde que ele tá? Como que eu acho? Então hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Eu recebo mensagens do tipo assim, Fê, você fez esse vídeo sobre paquera, mas hoje em dia não tem mais paquera, a paquera morreu, não tem mais homem, né? Ou então, Fê, eu vi seu vídeo de jogar o lenço, mas não tem homem mais pra gente jogar o lenço. E essa escassez de homem bom e honrado, né, é terrível, porque é uma sensação muito ruim, né? E nessa live, o que eu quero é desmistificar um pouco isso e trazer vários pontos importantes sobre esse tema, né? E o primeiro tema que eu quero dizer é que... Um minutinho, gente. Queria ajustar aqui o microfone, né? O primeiro tema que eu quero falar para vocês, né? É justamente sobre essa questão de que eu entendo vocês falarem que falta homem bom, homem honrado no mercado. Por quê, tá? De 60% a 65% dos homens da população brasileira, eles são imaturos, né? Então, realmente, o homem honrado, o homem bom, ele é uma coisa escassa, né? E aí, outro dia eu recebi uma mensagem falando assim, já tem pouco homem e você... Imagina ainda se a gente tirar padre, homens presos, daí não vai sobrar ninguém. Pra mim chegou a ser engraçado e eu brinquei e disse, né? Ainda bem que ainda tem mais homem bom e trabalhador do que homem preso e padre, né? Isso é óbvio, gente. Mas a gente se perde nessa sensação de desespero, de escassez, de que não é possível, de que não sobrou nenhum homem pra gente, né? E é isso que atrapalha ainda mais, né? Outra coisa que eu escuto muito das seguidoras é que o que eu represento é uma esperança. É uma esperança de que pode ter alguém, uma esperança de que ainda existe amor, uma esperança de que ainda dá pra casar. E claro que eu gosto de ouvir isso, eu gosto de ser uma esperança no coração das pessoas, né? E essa é uma palavra muito bacana pra essa época do ano, que é o Natal. Mas eu quero ir além da esperança, eu quero que as pessoas entendam que é possível sim encontrar alguém, é possível sim casar bem, é possível sim ter um casamento honrado, né? E aí, eu vou além. Se esse é um sonho seu, você se abre pra isso, é até provável que vai acontecer isso na sua vida, né? Então não é uma coisa distante, é uma coisa próxima e que pode acontecer. Então, qual que é o problema, amadas? O problema é que eu vou abordar aqui alguns pontos principais, né? A dinâmica, um dos primeiros que eu vou abordar é que a dinâmica da paquera mudou e hoje as coisas elas estão muito mais online. Para vocês terem uma ideia, em 2024, mais de 61% dos casais se conheceram por meio da internet. E qual que é o problema com isso? Primeiro, que a dinâmica de conversar com as pessoas já mudou completamente. A gente não fala com pessoas desconhecidas na rua, a gente não interage, né? As pessoas estão cada vez mais com a cara no celular, elas estão cada vez mais com pressa e as pessoas se sentem estranhas de interagir na rua, né? Outro dia teve uma influencer que ela tem 500 mil seguidores e ela tava falando que ela tem vergonha de comprar absorvente. Mas daí ela posta ela comprando absorvente, né? E ironiza, gente, como que pode a nossa mente? Eu tenho vergonha de comprar absorvente, mas eu não tenho vergonha de postar para 500 mil de pessoas que eu tô comprando absorvente. E esse é o problema da paquera na internet, porque na internet as pessoas, elas perdem a mão, porque é um contato muito distante, sabe? Quando a paquera, ela era ao vivo, o homem, ele tinha que estar, assim, realmente interessado para vir abordar a mulher de alguma forma, né? Só que hoje, com essa paquera na internet, tem muito mais volume, tem muito mais opção.
e não tem o impacto de você ser rejeitado olho no olho, né? Não sei se vocês já viram algum economista falar assim, ó, não compra coisa no cartão de crédito, compra com dinheiro. Porque quando a gente gasta em dinheiro, dá a sensação ruim da gente estar gastando, de estar diminuindo o nosso dinheiro, daquele bolo tá diminuindo. E no cartão, isso é imperceptível. Então, a gente não vê o dinheiro sendo gasto e a mente não assimila. Então, não tem um peso do consumo. Por isso, as pessoas gastam com muito mais facilidade no cartão. E a paquera na internet, eu trouxe isso pra gente fazer uma analogia, ela é a mesma coisa, né? Porque na internet você não conhece a pessoa, tem muita opção, tem muita gente, as pessoas fazem coisas que elas não fariam olho no olho. Que é um exemplo maior do que o hater, as coisas que as pessoas falam pra outra na internet e ofendem e falam de certa maneira, jamais falariam se tivesse com a pessoa olho no olho, né? Não ia ter coragem de falar e expor esse tipo de coisa. Então, na internet, é como se as pessoas estivessem blindadas ali e se protegendo de alguma forma e com muita abundância de contato de pessoas, desse cara a cara, né? E isso dá impressão para os homens de que tem muita mulher disponível e se perde o respeito. Por isso que a paquera na internet, ela é muito difícil, né? É muito homem de conversinha fiada, querendo inflar o ego, só querendo saber se a mulher sairia com ele ou não. Muita gente focando em experiências mais casuais, né? Em conseguir sexo fácil. E quem que viu a live da semana passada, né? Infelizmente, na live da semana passada, teve uma instabilidade bem nesse horário. 2h30 da tarde, no horário da minha live. E a live não ficou gravada, e a gente perdeu essa gravação, né? Mas eu falei sobre a paquera masculina e sobre reconhecer o tipo de homem pelo tipo de paquera. Então, tem uma técnica muito conhecida de paquera, que é o negging. O que é esse negging? É quando o cara vai paquerar a mulher e ele fica jogando ela pra baixo. Pra quê? Pra ela querer se provar pra ele, pra ela querer mostrar pra ele que ela merece a atenção dele. E aí, normalmente, com isso, né, o homem consegue seduzir as mulheres, consegue algo mais casual, porque elas ficam querendo provar, não, você tá achando que eu sou ruim? Mas não, eu sou muito boa nisso. E aí eles vão ganhando e isso acaba gerando muitos relacionamentos casuais. Então essa técnica de jogar a mulher para baixo é uma técnica característica de homens imaturos, né? Porque a base da psique feminina, ela é a admiração. E se o homem, ele não se sente admirado pela mulher, não tem como ter um futuro. Já a base da psique feminina é a segurança. Então o que um homem honrado faz? Ele deixa essa mulher segura. E se o cara já parte do pressuposto de deixar a mulher insegura, não tá preparado para ter um relacionamento de verdade, um relacionamento que realmente é um compromisso, um relacionamento longevo, um casamento, né? Tudo que ele quer é uma conquista ali barata. E aí são várias coisas que acontecem, né? Outro clássico é aquele cara que eu chamo de macho caçador, que ele vem atrás da mulher pra paquerar, né? E aí quando ele sai com ela, tudo é perfeito, ele faz tudo perfeito, trata que nem uma princesa, a mulher fica encantada. E daí ele some. E o que ele faz? Curte uma foto ou outra, faz um comentário ou outro, manda um vídeo ou outro. E aí depois de meses ele reaparece pra ver se aquela mulher ainda tá disponível pra ele. Por quê? Assim como para as mulheres, a nossa ilusão é querer ser tratada como princesa, a ilusão dos homens é querer ter várias mulheres disponíveis pra eles. Então, eles gostam dessa sensação de que se ele quiser sair com a mulher, ele pode. E que tem várias mulheres disponíveis para sair com ele. Então, ele se dá o trabalho de falar tudo que a mulher quer ouvir, de fazer um encontro legal, só para ficar nessa sensação. E o pior, às vezes, esse comportamento dos homens nem tem uma consciência de que eles estão fazendo isso. É justamente um comportamento inconsciente masculino. Mas a gente tem que estar consciente para observar o que serve e o que não serve. E aí, esse é o problema, né, da mulher que não é astuta e vai paquerar na internet. Ela cai em todas essas coisas, passa por todos esses tipos de homem, e aí aquela autoestima dela vai ficando cada vez mais fraca. A autoestima só reduz, a autoestima não ajuda, né? Por quê? É como se ela não fosse boa o bastante, é como se ninguém quisesse ficar com ela, como se ela fosse invisível. Mas, na verdade, é ela que não tá sendo astuta e não tá sabendo reconhecer, né? E se dar o respeito. Reconhecer se aquele homem é honrado ou não. Reconhecer
se ele tá focado em ter um compromisso ou não. Reconhecer o quanto ela tem que dar de limite na hora que tá conhecendo alguém. E se dar o valor, e não sair com qualquer um, e todas essas coisas, certo? Então, quando a mulher não tem essa bagagem, ela vai cair nesse tipo de coisa e vai ser muito, muito, muito mais difícil, né? Pra ela conseguir trazer de volta a autoestima dela, conseguir se ancorar de volta em tudo isso, tá? E aí, a gente volta pro ponto onde a gente começou a live. Os homens maduros, eles são ultra raros. É o que a gente tá falando, né? Tem muito homem casado, opção sexual diferente, tá preso, não é íntegro, é imaturo. E aí, quando a gente encontra tudo isso, eles são raros. E aí, como que eu me torno essa mulher rara, que é o tipo de mulher que esse homem quer? E essa é a grande questão, porque atrair um homem assim na nossa vida, essa mulher também precisa ser ultra rara. Ser uma mulher madura, que se dá valor, que se ama, que se cuida, que tem o perfil de quem vai cuidar da sua família, né? Essa mulher que um tipo de homem desse quer. Eu costumo brincar que tem a drama queen e a menininha zen, né? E o pesadelo dos homens maduros é a drama queen. É aquela mulher que não sabe lidar com as suas emoções, que quer que o homem faça ela feliz o tempo inteiro, que não se dá o respeito e aceita migalha e depois fala, meu, por que eu só tenho migalhas? Todo mundo tem um relacionamento, todo mundo tem alguma coisa. Porque ela não se impôs ao respeito, né? É aquela mulher que faz de tudo pra agradar e não leva em consideração ela, os sentimentos dela e o que ela precisa. Então, ao mesmo tempo que não é sobre jogar um balde de emoções mal resolvidas no outro, não é sobre não saber lidar com suas emoções, também é se respeitar, reconhecer suas emoções e saber o que funciona pra você e o que não funciona. Se um relacionamento casual não funciona pra você, é não se submeter a isso. Se um relacionamento com alguém que não é fiel pra você não funciona pra você, é não se submeter a isso. Então, esse amadurecimento da mulher em quem ela é, em saber reconhecer suas próprias emoções, lidar com as suas próprias emoções, lidar com seus próprios pensamentos, sair da energia que a gente falou lá no começo da live, de desespero, de não ter homem disponível, porque esse é o grande problema. Quando a gente fala assim, não tem homem disponível, eu tenho que aproveitar as oportunidades que surgem, essa mulher vai lá e abaixa a régua dela pra caramba. Porque, é esse homem que tá aqui disponível pra mim hoje. Só que às vezes ele não tem o mesmo nível de cultura dela, não tem o mesmo nível intelectual, não chegou no mesmo patamar de carreira, ou não é tão bonito quanto ela, não se cuida tanto quanto ela, ou todas essas coisas, que é pior ainda. Então, quando a gente não se prepara e abaixa a nossa régua, é pior. Porque o homem precisa se sentir admirado. Essa mulher que abaixou a régua, ela não admira esse cara de verdade. Então esse cara vai lá e dá um fora nela. Ela pensa, poxa, se nem esse cara quer ficar comigo, imagina um homem que eu acho, uau, que eu acho um baita do homem. Mas todo o problema está em ela ter abaixado a régua dela e ter aceitado alguém que ela não admira. Então esse processo da gente se permitir conhecer alguém honrado que vale a pena, passa por a gente aprender a ficar sozinha, a gente aprender a não aceitar o que a gente não quer. E é o que eu sempre falo para as alunas. Não importa quantos homens frouxos vão vir. O que importa é que eu não vou ficar com nenhum deles, né? E aí, quando você cria essa consciência, fica tudo muito mais fácil. Porque você sabe que, independente de ter lá vários homens imaturos, vários homens que vão aparecer na internet que não quer nada com nada, que só tá falando com você por falar, você não vai se permitir ficar num relacionamento desse. Então, tanto faz se vai aparecer um homem assim pra você ou não. Porque você sabe o que você quer pra você e você não vai se sujeitar a isso, né? Então, a grande chave do como encontrar um homem honrado não está na resposta óbvia, que é quais lugares frequentar, aonde ir. Não sei se vocês já viram, mas no meu canal no YouTube, que chama Campo Consciente, eu entrevistei uma aluna minha que é celebrante de casamentos. E ela já trabalha com casamentos há mais de 12 anos, já participou de mais de 900 casamentos. Ela tem uma bagagem de casamento, assim, incrível, de conhecer a história dos casais e tudo mais, né? E essa foi uma pergunta que eu fiz pra ela, tá? Mas quem chega no altar, chega por quê? Onde que essas pessoas se conheceram? Como que é? E ela fala assim, né?
Fê, as pessoas se conhecem de tudo que é jeito, né? Não tem um jeito certo. Pode conhecer na igreja, pode conhecer na escola, pode conhecer no trabalho, pode conhecer com amigos em comum, pode conhecer num bar, pode conhecer em qualquer lugar, inclusive na internet, que tá cada vez crescendo mais. E às vezes quando os casais se conhecem na internet, justamente por ter todo esse comportamento que não é tão legal, das pessoas não serem bacanas umas com as outras, de estarem buscando algo casual, às vezes o casal tem vergonha de ter se conhecido na internet. Mas o amor de ninguém é menor por ter conhecido na internet ou ter conhecido pessoalmente, né? Não faz sentido. E não é sobre onde conhecer a pessoa, mas é sobre saber identificar a pessoa. É sobre saber se amar está bem com você mesmo. É sobre saber lidar com as suas emoções. Para quê? Para que você seja compatível com o tipo de homem que você quer. Então, um exercício que eu faço muito é entender o que você quer no outro e qual que é o comportamento chave fechadura com esse. Porque também a gente precisa ter coerência, né? Ah, eu não gosto de homem barrigudinho, mas eu tô acima do peso. Opa, pera lá, então não tem coerência, né? Então, assim, coerência no que a gente quer e como a gente se comporta. Ah, eu quero um cara bem sucedido no trabalho, mas eu quero que ele me responda a mensagem assim que eu enviar, eu quero que ele esteja sempre disponível, eu quero que ele tenha tempo livre comigo dia de semana. Então, não é compatível com você, entendeu? Então, o que você realmente quer e como que você lida com as características que você realmente quer num homem? A resposta não está em onde eles estão, mas está em quem eles são e quem você é. Faz sentido? A resposta não está no fazer. A resposta não está no ter. A resposta está no ser. Em quem você é e com que tipo de pessoa que você se conecta. É isso que realmente importa. É isso que vai virar a chave, né? Então, quando você estuda sobre relacionamentos, as coisas param de ter um peso muito grande. E você começa a entender as coisas como elas são. Você começa a entender, porque às vezes a gente quer entender o homem e a gente pensa com a nossa cabeça, né? Ah, o que eu faria? O que eu gostaria? Só que homens e mulheres são diferentes. Então, às vezes, o que a gente gosta como mulher não é o que eles gostam. E aí, quando a gente sai pra paquerar, sem saber nada disso, sem estar preparada, achando que não tem homem em lugar nenhum e que a gente tem que aceitar o que aparece, não ser tão exigente assim, gente, é claro que vai dar errado. Por quê? Porque vocês vão aceitar coisas que vocês não querem, vão sair com homens que vocês não admiram, vão acabar levando fora. E isso vai machucar vocês mais ainda. E vai trazer ainda mais essa sensação de que não tem ninguém disponível, de que não tem ninguém honrado, de que é super difícil, de que pra mim não dá. Agora, quando você se prepara, e se você parar pra pensar, é intuitivo se preparar, porque, de verdade, né, não tem nada na nossa vida que a gente vai fazer que não tenha que estudar antes. Ah, vou viajar pra fora e quero falar inglês. Eu não vou chegar lá falando inglês, eu tenho que aprender a falar inglês. Ah, eu quero me alimentar melhor. Não vou só fazer o que, vou cortar então um monte de coisa e aí o que acontece? Emagrece pra caramba, depois engorda de volta porque cortou e aí isso gera compulsão alimentar. Então, o que tá por trás daquilo que eu quero fazer? Eu quero virar empresário. Como que eu vou montar uma empresa? O que eu tenho que fazer? E para relacionamento é a mesma coisa. A gente estudar sobre relacionamento, entender como os homens e as mulheres funcionam, aprender a lidar com a gente, aprender uma conexão profunda que não deixa a gente carente, onde a nossa felicidade não depende do outro, mas é um reflexo de quem a gente é completamente diferente, percebe? Então, é muito mais um processo de olhar pra dentro do que olhar pra fora. E quando a gente olha pra dentro, todas as experiências fora mudam, porque o tempo inteiro, o que acontece fora, eu tô interpretando dentro de quem eu sou, da minha mente, da minha alma, do meu ego, de todas as experiências que eu tenho, a maneira como eu enxergo a vida. É como se eu usasse um óculos, e aí ele tem lá a lente verde, a lente azul. Vou colocar esse óculos, e aí vou interpretar o mundo de acordo com o meu óculos, de acordo com a minha lente. E toda experiência que eu vivo, ela vai passar pela mesma interpretação, né? As pessoas que estão aqui na live, algumas podem adorar e outras podem detestar. Por quê? Vai ser de acordo com a interpretação que elas têm do mundo, de como o mundo funciona, de como eu interpreto. Então, quando eu aprendo
a lidar com as minhas emoções, a lidar com os meus pensamentos, a interpretar o mundo de acordo com as experiências, né? Sem tanto trazer pra ficar ofendido ou pra fazer drama, sem levar tanto pro pessoal. E uma técnica excelente pra isso, que eu vou passar pra vocês, é simples, gente, é muito simples. É não chamar as coisas de meu ou minha. Por exemplo, meu relógio foi roubado. É completamente diferente de um relógio foi roubado. Um relógio foi roubado não vai fazer você chorar, não vai te deixar triste, você vai pensar, nossa, quantos relógios são roubados por dia? E tá tudo bem. Mas meu relógio foi roubado, tem um peso gigantesco. Então, uma das técnicas que eu ensino é a gente observar as coisas como se fosse uma vivência de uma outra pessoa, dentro da nossa própria vida. E aí, quando a gente vai se desconectando de toda essa emocionalidade de meu paquera não me mandou mensagem, meu paquera me dispensou, meu ex-namorado me traiu, meu ex-marido me traiu, e aquele peso do minha história, aconteceu isso, e vai soltando todas essas coisas, é infinitamente melhor. E quanto mais a gente fica presa nos traumas, no passado, no histórico, no que aconteceu, no que foi, no que deixou de ser, menos a gente consegue estar aberta e encontrar alguém, né? Outro dia eu fui na casa de uma senhora que o filho dela é amigo do meu marido. E ela tinha acabado de me conhecer. E a gente começou a conversar, né? E ela ficou me contando que o marido dela traiu ela, que teve outra mulher, e lá. Ok, passou. Fui conversar com meu marido, né? Há quanto tempo que isso aconteceu? 15 anos atrás. E ela tava ainda contando a história como a primeira história que ela conta quando conhece as pessoas, passando por toda a emoção, falando de tudo aquilo, reclamando da situação. Se nesses 15 anos ela tivesse perdoado e seguido em frente, talvez ela não tivesse mais sozinha, tivesse muito mais resolvida e tivesse mudado tudo. Então, não é o tempo cronológico que vai curar, mas é a gente parar, aceitar a nossa história, aceitar o passado, desvincular de ficar ali remoendo as coisas, aprender sobre relacionamentos, aprender o que funciona e o que não funciona, aprender o que conecta e o que não conecta. E é isso que torna a gente uma mulher compatível para um homem honrado. A mulher que não tá aberta a isso, tá revivendo o passado, tá sofrendo e todas essas coisas, essa mulher não tem muito o que dizer, né? Porque dificilmente ela vai conhecer alguém. Pode ter vários homens honrados na vida dela, em volta dela, nos lugares que ela frequenta, mas ela não está aberta a isso. Então, não é sobre onde esse homem está, porque esse homem tem uma vida normal. Ele vai pra academia, ele vai no supermercado, ele vai trabalhar, ele sai com os amigos, ele faz todas essas coisas. Então, se você tá vivendo a sua vida e você tá fazendo todas essas coisas, e você é uma mulher madura, é só uma questão de se reconhecer, né? Isso pode ser feito de várias formas. Pode ser feito na internet, sim, que eu só recomendo depois que a mulher já tá mais madura, depois que a mulher sabe reconhecer os padrões de paquera por tudo que a gente falou, né? Que senão acaba machucando mais do que se não falasse, do que se não tivesse lá, porque são muitas coisas que não dão certo quando a gente não tem essa bagagem. Mas pode acontecer de diversas formas. O importante é estar preparada e estar aberta a isso. Não é sobre onde o homem tá, mas é sobre quem você é e quem ele é. Porque, gente, semelhante atrai semelhante, não tem jeito. Fê, mas tem pessoas que passaram pela minha vida que eu não me considero nada semelhantes, que me fizeram sofrer e todas essas coisas. Mas se passaram pela sua vida, teve um propósito e teve um aprendizado. O que nessa experiência fez com que você fosse uma pessoa melhor? O que nessa experiência te tornou mais forte? O que nessa experiência te tornou mais madura? E essa mulher de hoje não vai ser a mesma mulher do passado que passou por aquilo. Então não se coloque nessa posição, nesse vitimismo. E se abra para curar suas feridas, para olhar para dentro. O trabalho difícil em encontrar alguém, gente, não tá no olhar para fora, no procurar fora, não saber onde eles estão, que horário que vai na academia, o que faz. Mas tá em olhar para dentro, para se tornar essa pessoa que é chave fechadura com o que você quer. E outra, né? Você já viu aquela frase? Seja a mudança que você quer ser no mundo. É sobre isso. Seja a mudança que você quer. Seja a pessoa que você quer no relacionamento. Seja a pessoa compatível com a pessoa que você gostaria de ter na sua vida. Você quer um cara que não vive surtando e brigando e ficando de cara feia
e, sabe, assim, vive que eu chamo na caverna, né? Que se isola, não quer falar com ninguém, não quer conversar com ninguém, fica bravo por qualquer coisinha boba. Então não seja uma mulher que implica com coisas bobas, que quer controlar tudo, que fica o tempo inteiro, vai, vem aqui, vira ali, faz assim, faz assado, responde assim. Não sufoca, porque daí você não vai ter esse comportamento que é chave e fechadura com esse. Então, por exemplo, na minha mentoria eu ensino mais de 78 comportamentos chave e fechadura do que é maduro e o que é imaturo, para as pessoas entenderem isso na prática, porque senão fica muito na teoria, fica muito vago, né? E eu ensino como lidar com os pensamentos, como lidar com as emoções, entender como que a psique masculina funciona, como que a psique feminina funciona, quais são técnicas de paqueras de homem que já mostram que ele não quer nada. E isso faz muita diferença. Gente, esses 5 minutos que você perde conversando com um cara que não tem nada a ver, poderia ser a diferença de chegar o homem da sua vida ali e você tá conversando com aquele cara. Então, saber filtrar protege a gente. E isso salva anos e anos e anos e anos na vida de uma mulher, né? Anos que você fica lá tentando, e assim vai. Perfeito, a Alexandra comentou aqui, não chamo nem a nutricionista que me atende de minha. É isso mesmo, não gosto de homem emocionado, é isso. Gostei muito. Acho que deu pra entender, né, que não tem um lugar mágico onde os homens honrados estão. Mas existe sim esse tipo de relacionamento, existe sim pessoas maduras, existe sim pessoas honradas que querem se relacionar, que querem casar, que querem formar família. E quando a gente entra no desespero e acha que não tem, a gente tá usando a lente do óculos da escassez. E não é a realidade. A gente sempre pode se conectar e voltar pro centro. Gente, não importa quantas vezes isso vai acontecer, quantas vezes a gente vai sair do centro. O que importa é quantas vezes a gente consegue voltar pro centro e cair em si e voltar pra realidade, certo? Então é isso por hoje.